Como já compartilhamos, hoje nós entraremos no livro de Josué, o segundo grupo dos livros históricos do Antigo Testamento. O Antigo Testamento pode ser, de forma bem simplificada, organizado da seguinte forma: 17, 5, 17. São 39 livros. 17 que começam, depois os 5 centrais, que são os livros de sabedoria, e depois mais 17 que são os livros proféticos. Dos 17 primeiros, 5 da lei, e 5 que contam a história do povo, e 12 que contam a história do povo de Israel. Então, 5 da lei com mais 12 que contam a história do povo de Israel, 17. Dos 17 últimos, 5 profetas maiores, 12 profetas menores. Dos 12 que contam a história do povo de Israel, 9 pré-exílicos e 3 pós-exílicos. Dos 12 profetas menores, 9 pré-exílicos e 3 pós-exílicos. É uma estrutura muito interessante. A gente pode colocar assim 17, 5, 17 e depois ir abrindo 5, 12, 5, 5, 12. E depois o 5 9, 3, 5, e depois vem o 5, e 3 e 9. Tem uma sequência interessante, tem uma organização interessante aí na disposição dos 39 livros do Antigo Testamento. E hoje nós veremos os primeiros capítulos do livro de Josué, apenas os primeiros capítulos, capítulos 1 a 4, e vamos dar mais atenção aos capítulos 1, 3 e 4, já que o capítulo 2 tem a ver com a conquista de Jericó, os espias são enviados, e depois o texto vai continuar, a partir ali do capítulo 6, falando sobre a guerra em si, como que o povo de Israel conquistou a cidade de Jericó, a primeira cidade da grande herança que Deus concederia ao seu povo. É um livro fantástico, é um livro quando nós temos a menção do sol parar e a lua parar por um tempo, e um dia como nenhum outro dia acontece, para que Josué pudesse ali vencer a batalha contra aquela coligação de reis, reis que se uniram contra o povo de Deus. Um dia só não seria suficiente para a batalha. Então, Deus fez com que o sol parasse, a lua parasse. O dia foi um dia grandão, foi um dia diferenciado, e ali Josué pôde continuar a luta. É um livro tremendo, fala da repartição da terra, mas fala também das falhas do povo. O povo que não obedeceu à orientação de Deus, no sentido de exterminar os moradores da terra. Eles deveriam ser exterminados. Eles eram inimigos de Deus no sentido de estarem representando ali o pecado, um povo entregue à apostasia, entregue à depravação, ao pecado. E ali quando Deus fala que aqueles povos, 7 povos, de forma ampla, deveriam ser exterminados, era esse o sentido. E se eles permanecessem ali, eles contaminariam, eles influenciariam o povo de Deus, como de fato aconteceu, e será muito claramente visto no próximo livro, o livro de Juízes, que é o segundo livro desse grupo histórico, e um livro terrível, um livro que fala para a gente de um ciclo vicioso, onde Deus abençoava o povo se esquecia de Deus, e por se esquecer de Deus, o povo colhia terríveis resultados. Aí o povo se arrependia, clamava a Deus, Deus dava livramento, e o povo então, usufruindo do livramento, logo se esquecia de Deus, voltava para o pecado, e voltando para o pecado, sofria consequências, e sofrendo consequências, lá na sua dor, clamava a Deus,
e clamando a Deus, Deus se compadecia. Então isso vai girando dentro do livro de Juízes, mas Deus continuava ativo, Deus continuava abençoando o seu povo, o plano estava em curso, estava em andamento, e nós vemos ali, na época em que reinavam os juízes, a história de Ruth. Quando Deus chama essa moabita, quando Deus, a partir desta história, prepara a ascendência do rei Davi, aquele que seria mais um mediador do pacto, e através do qual Deus daria mais um grande passo para que a sua revelação progressiva continuasse e o Messias viesse. Ele era filho de Davi, ele seria filho de Davi, filho de Abraão. Abraão lá no passado, agora Davi, num novo momento, o momento da monarquia, o momento onde o povo de Deus iria caminhando por muitos e muitos anos, centenas e centenas de anos. E Davi ficou como que um estribilho. Deus, por amor a Davi, seu servo. Deus, por amor a Davi, seu servo. A gente vai vendo isso durante toda a história do povo de Israel até o final. Quando Deus foi preservando o povo por amor a Davi, por aquilo que Davi representava dentro do projeto de Deus, que era ser o pai do Messias. Como ascendente, o rei Davi, o rei Cristo Jesus, aquele que viria, filho de Davi, filho de Abraão. Então, irmãos, os livros históricos continuam. Dentro desses livros históricos, né, nós citamos aqui alguns, há outros, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que são os pré-exílicos, né? Toda essa história que rapidamente eu falei, depois os pós-exílicos, Esdras, Neemias, Ester. Nós vimos Esdras, vimos Neemias, né, recentemente aqui nas nossas pregações. Então, em todos esses livros, a gente continua vendo aquele fio dourado, aquele cordão que perspassa toda a história sagrada, que geralmente, dentro da teologia bíblica, comumente convencionou-se chamar de reino, pacto, mediador. Nós vemos o reino, Deus mantendo o seu reino por meio do seu povo, através do seu povo, o povo de Israel, o reino de Deus. O pacto não é nada novo. Nós veremos aqui, mais uma vez hoje, textos que mostram para a gente que o que Deus estava fazendo era prosseguir aquilo que Ele havia começado lá atrás. A promessa feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, a promessa continuava. Deus estava levando adiante uma única aliança através do pacto. E os mediadores, aqui nós vamos ver Josué como mediador, como tipo de Cristo, todos os mediadores, todos eles, eu falei de Davi, Josué, outros que nós já vimos, como Moisés, né, é o que será sucedido por Josué, Abraão, todos esses mediadores, eles foram falhos, foram limitados, e tem que juntar todos eles, as características presentes em um, presentes em outros, para que eles venham a simbolizar, a serem tipo do Senhor Jesus Cristo, o mediador perfeito, o profeta, o sacerdote e o rei perfeito. Ele em si juntou todos os ofícios que no Antigo Testamento nós vemos eram mediatórios, eram ofícios que julgavam raios, vislumbres acerca daquele que viria, né, o Senhor Jesus Cristo. Então, esse cordão dourado em Josué, a gente pode ver claramente o reino,
o pacto, o mediador. O plano continua. Então vamos para a história. O plano continua. Eu peço a você que abra a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio 34, versículos 1 a 4. Nós vamos fazer esta leitura de modo responsivo. Deuteronômio 34, 1 a 4. Eu lerei os ímpares e os irmãos, os pares, na leitura destes 4 versículos. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan. E o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. Amém. Percebam, irmãos, no versículo final, versículo 4, quando Deus mostra para Moisés que o plano continuava, a aliança estava de pé, a aliança estabelecida e confirmada sucessivas vezes. Era a mesma aliança. A gente não entra num segundo grupo de livros históricos começando uma outra história. É a mesma e a única história. Deus continua desenvolvendo esta história. O que estava acontecendo ali era o cumprimento do que Deus havia falado há séculos a Abraão, a Isaque, a Jacó. O que estava acontecendo era o cumprimento da palavra que, sob juramento, Deus havia empenhado. Deus não é homem que minta, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Ele estava levando adiante aquilo que ele havia dito faria. Então, Moisés não entraria, como os irmãos viram, em Deuteronômio, em Números, nos estudos anteriores. Moisés não entraria na terra. Deus, por um tempo ali, o permitiu ver, o fez vislumbrar aquela terra vasta, ampla, rica. O cumprimento da promessa viria de fato. Moisés não entraria ali naquele momento, mas Deus lhe deu essa oportunidade de contemplar. Josué é quem o faria. E nós chegamos, então, em Josué. Quem era este homem? Quem era Josué? Alguém se lembra a primeira vez na qual Josué é citado nas Escrituras? Quem que é esse homem? Ele já foi citado outras vezes, mas a primeira vez, alguém se lembra? O nome dele aparece assim de repente numa situação onde necessitava de uma intervenção. Antes disso, bem antes. Sim, ele era, no termo bíblico, ele era servidor de Moisés. Assim como Eliseu era servidor de Elias, Josué era servidor de Moisés. Mas quando que a gente vê menção a Josué? Eu peço aos irmãos que abram a Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 17.
Êxodo, capítulo 17. Aqui, irmãos, em Êxodo 17, o povo havia acabado de passar o Mar Vermelho. O Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho, se dá em Êxodo 14. E algo interessante aqui, irmãos, a promessa fica bem clara, os irmãos viram isso nos últimos estudos, né? Daquela antiga geração, dos homens que saíram da terra do Egito, apenas 2 entrariam na terra da herança. Quais esses 2 homens? Josué e Calebe, né? Esses 2 espias, entre os 12, né, foram aqueles que trouxeram um relatório diferente. Aqueles que confiaram, aqueles que resolveram entender que Deus é confiável, que Deus é maior do que os obstáculos, do que aquilo que se apresenta diante dos nossos olhos. Apenas Josué e Calebe. Então Josué ali já estava um ancião, um homem com idade avançada, mas estava forte, estava firme. Só que muito tempo lá atrás, 40 anos antes, nós vemos um Josué 4 décadas mais novo. Aqui em Êxodo 17, no versículo de número 9. Logo após a saída, então, do Egito, a passagem pelo Mar Vermelho, aos primeiros deslocamentos do povo de Israel, a gente vê aqui, olha o versículo 8 também. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. O povo de Deus estava saindo, e os amalequitas, um povo traiçoeiro, um povo oportunista, viu o povo de Deus saindo cansado, em deslocamento, e o atacou a traição. Lá em Refidim, veio Amaleque e pelejou contra Israel pelas costas, pelos mais fracos, em Refidim. Olha o versículo de número 9. Com isso ordenou Moisés a quem? Primeira menção. Aparece um tal de Josué aí. Então ordenou Moisés a Josué. Percebam que não há apresentação, né? O texto não abre um parêntese para dizer, olha, Josué era tal pessoa, não. Apenas cita este homem. Então, com isso ordenou Moisés a Josué. Aqui nós temos a primeira menção deste homem nas Escrituras. E era para que ele fizesse algo, o que pressupõe que ele já era uma figura de autoridade. Ele já era uma figura respeitada, embora um homem novo. Naquela circunstância ali, certamente havia pessoas com muito mais idade que Josué, havia pessoas que tinham muito mais experiência, e esses todos ficaram prostrados no deserto, por causa da incredulidade. Mas o texto fala que Moisés ordenou a Josué, escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Ele tinha o dever ali de guerrear. Ele foi colocado como o capitão, como general, aquele que estaria à frente das tropas de um povo que ainda não era um exército. O povo era escravo, tinha acabado de sair da terra do Egito, o que eles sabiam fazer era tijolos, pisar barro, moldar tijolos, juntar palha. Era o que o povo sabia fazer. E Josué, então, deveria pegar esse povo, liderá-lo para um combate, para uma guerra. Vejam só, então, o prosseguimento, versículo de número 10, fez Josué como Moisés lhe dissera. Aqui eu já vejo aqui um Josué confiante, um Josué destemido. Poxa, mas nós vamos lutar, né? Como assim lutar? O que eu vou fazer? Ele fez.
Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Então, gente, o que fez diferença na batalha aqui não foi as habilidades bélicas de Josué e o exército, foi a oração de Moisés no monte. O povo não sabia guerrear. Era um povo que havia saído da escravidão por séculos. Mas Moisés foi ao monte, Moisés, Arão e Hur, e lá em oração, e embaixo Josué em obediência e confiança, guerreando. E Deus abençoou, através da oração de Moisés, sustentado ou suportado por Arão e Hur, segurando suas pesadas mãos. O texto nos fala que Amaleque foi desbaratado, versículo 13, e Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Aí então nós vemos Josué pela primeira vez citado nas Escrituras, e aqui nós destacamos já obediência e confiança. Certo, irmãos? Obediência. Moisés disse: olha, Josué, vem cá, tem uma missão para você. Escolhe nos homens, a obra é sua. E você vai à peleja contra Amaleque. Enquanto isso, Amaleque, ali na retaguarda, atacando os fracos, os desfalecidos. E Josué, então, fez a obra em obediência e confiança. Vejam o capítulo 24 de Êxodo, aquilo que o presbítero Adalmo acrescentou, capítulo 24 de Êxodo, versículo de número 13. Alguém leia, por favor, o texto da palavra de Deus. O Pedro está com o microfone. Se alguém que for ler, levante a mão. Aqui à frente, Pedro. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Então aqui o texto acrescenta a informação de que aquele Josué que guerreou com obediência e confiança era servidor de Moisés, né, presbítero Adão? Era servidor de Moisés. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor. Era alguém que estava ali, do lado de Moisés, para servi-lo. Era, no dizer lá de Elias e Eliseu, o moço de Moisés, alguém que ajudava, que fazia aquilo que precisava ser feito para que Moisés desse conta do seu serviço. Vamos continuar agora para Números, capítulo 11. A Bíblia vai dizer que Josué era um homem que também era sujeito aos mesmos sentimentos que nós, assim como Elias. Josué era um homem sujeito aos mesmos sentimentos. Isso aqui é para tirar qualquer ideia de que fosse um homem perfeito, assim como nós vimos quando estudamos sobre José, que José, embora cheio de qualidades, José, filho de Jacó, era um homem falho também. Ele enganou seus irmãos. Ele usou de alguns artifícios ali que, biblicamente falando, a gente percebe que não são os mais adequados. Ele não era perfeito, Josué também não era. Vejam então Números capítulo 11, versículos 28 e 29. Alguém, por favor, pode dar o sinal e ler para a gente, o microfone vai chegar até você. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse:
Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Então aqui é um texto que está numa circunstância onde o Moisés, um momento difícil ali no livro de Números, como os irmãos puderam ver, o livro de Números é um livro pesado, é um livro duro, difícil, com muitas desobediências, incredulidades, rebeliões, levantes. É um livro pesado para se ler. E Moisés estava num momento difícil e ele acha pesado o seu encargo, a sua responsabilidade, e ele fala para Deus: está muito difícil, Senhor, não estou dando conta. E Deus então pede para que ele separasse 70 homens, e que esses homens fossem reunidos. Deus então tiraria do Espírito que estava sobre Moisés e compartilharia com esses homens. E esses homens se reuniram então, e isso aconteceu, porém, havia esses dois homens aqui que foram citados na leitura, Eldade e Medade, que não estavam junto com os outros. Só que quando o Espírito de Deus, da parte do Senhor, pousou sobre os outros homens que estavam reunidos, veio também sobre estes dois. E Josué achou aquilo inadmissível. Não pode, esses homens não estão junto com os outros. E Josué então foi e ali no ímpeto, disse para Moisés: olha, não, Senhor, proíbe que eles façam isso. Aí Moisés calmamente disse: Josué, você está com ciúmes por mim? Por esses homens não estarem totalmente de acordo com o que foi falado? Quem dera que todo o povo do Senhor fosse profeta. Quem dera que todo o povo do Senhor tivesse sensibilidade para ouvir, para obedecer, para andar nos caminhos de Deus. Era mais ou menos essa ideia aqui. Quem dera que todo o povo do Senhor pudesse receber de Deus e vivenciar aquilo, que o Senhor lhes desse o seu Espírito. Então a gente vê aqui um Josué que também não era um homem perfeito, ele tinha suas falhas, mas quando se trata de humanidade, Deus trabalha com homens assim, porque não há alguém que não seja assim. Certo, irmãos? Ele trabalha com a gente também. Embora nós tenhamos as nossas lutas e as nossas dificuldades, as nossas falhas e as nossas imperfeições. Esse é Josué. Mais uma informação que eu quero passar para vocês sobre Josué. Aqui pertinho em Números, no capítulo de número 13, quando fala dos espias, gostaria de ressaltar os versículos 8 e 16. Números 13, 8 e 16. Vejam só. O versículo de número 8 está enumerando, dentro aqui agora o versículo 8, enumerando os espias da tribo de Efraim. Quem, gente? Oséias, filho de Num. Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Agora vejamos o versículo 16, do mesmo capítulo, Números 13, versículo 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Um detalhe: Josué era Oséias, Oséias era Josué. O primeiro nome dele era Oséias, assim, o nome pelo qual ele era conhecido, vamos dizer assim, o nome de batismo, era Oséias. E Oséias significa salvação em hebraico. Salvação. Aí Moisés mudou o nome de Oséias para Josué. E Josué significa Deus é salvação. Por quê? Irmãos, talvez, possivelmente, com esta mudança, Moisés queria que o sentido do nome de
desse espia, deste homem que era o seu servidor, ressaltasse a ação divina. Talvez porque Moisés quisesse mostrar isso, que a ação divina deveria ser ressaltada. Oséias, salvação. Josué, Deus é salvação. Ação divina destacada. E tem algo interessante. O nome Josué é o equivalente hebraico ao grego Jesus. Só que não seria a salvação em Josué. Deus é salvação. Deus é salvação. Então houve esta mudança de nome. Algo simples, mas talvez importante, né, a gente ressaltar aqui. Bom, vamos caminhar um pouco aí no livro de Números, vamos para o capítulo 25. Moisés faz uma oração. Nesse livro difícil, nesse livro 27, capítulo 27. A morte de Moisés é predita. Deus já havia mostrado para Moisés que ele não entraria na terra prometida. Moisés faz uma oração. Eu peço a alguém que leia, por favor, pode dar o sinal, o capítulo 27, a irmã Patrícia tinha, Pedro pode levar, Números capítulo 27, versículos 15, 16 e 17. Veja a oração de Moisés. Então disse Moisés ao Senhor: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, e que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Amém. Daqui a pouco você vai ler mais um pouquinho, Patrícia. Pode deixar com ela por enquanto, Pedro? Eu vou pedir para ler daqui a pouco mais uns versículos aqui, mas o fato é que Moisés orou. E perceba que Moisés colocou nas mãos de Deus. Ele viu que ele já avisado que ele não entraria, então ele ora ao Senhor, e ele chama ao Senhor de autor e conservador de toda a vida. O Deus da criação e o Deus da providência. É o que cria e o que conserva. Um dia nós fomos feitos, estamos aqui até hoje, porque Deus tem mantido o nosso coração batendo. Ele é o conservador da nossa vida. Irmãos, que bênção saber que cada manhã que a gente acorda, que a gente abre os olhos, é porque Deus nos presenteou com mais um dia, porque Ele é o conservador da vida. E assim que Moisés fala, pensando que ele não viveria mais, porque o conservador da vida cessaria a vida dele. Eu não vou prosseguir. O conservador da vida disse que eu vou morrer. E ele ora e diz então a esse Deus, autor e conservador da vida: Senhor, coloque um homem sobre essa congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair, que os faça entrar, para que essa congregação não seja como ovelhas que não têm pastor. Deus coloca um líder. O povo precisa de liderança. Irmãos, Deus, dentro da sua sabedoria, Ele entendeu que o povo sempre precisa de líderes, precisa de homens que são usados por Deus, não que são homens melhores, mas que recebem esse encargo de serem líderes para conduzir o povo. E Moisés sabia disso. Sem uma liderança ali, designada por Deus, o povo ficaria sem referencial, e levantaria um aqui, levantaria outro acolá, e daqui a pouco, cheio de partidos acontecendo e partidos surgindo, grupos
que brigariam entre si, que se desentenderiam entre si, como aconteceu lá na igreja em Corinto. A igreja é dividida em partidos, dividida em grupos. E o texto diz, então, na oração de Moisés, olha, Senhor, levanta um líder, estabelece alguém para quem o povo possa olhar e para a quem o povo siga. Por favor, Patrícia, os versículos 18 a 23. Disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe-lhe as mãos. Apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele a tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim, perante o Senhor, segundo a sua palavra. Sairão e, segundo a sua palavra, entrarão, ele e todos os filhos de Israel, que ele e toda com ele e toda a congregação. Fez Moisés como lhe ordenara o Senhor, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e lhe impôs as mãos, e lhe deu as suas ordens, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Amém. Aqui, então, este processo de apresentação do sucessor. Deus escolheu Josué. Deus poderia ter escolhido Caleb, se quisesse, ou poderia ter escolhido um da nova geração, se quisesse, daqueles que eram crianças quando saíram, mas que agora estavam na flor da idade. Deus poderia ter escolhido outra pessoa, mas Deus escolheu Josué, filho de Num, Oséias, a quem Moisés entendeu que deveria ser chamado Josué. E o texto apresenta algo interessante, homem em quem há o Espírito, né? Letra maiúscula, o Espírito de Deus, um homem que andava com Deus, era um homem que conhecia a Deus. O texto diz que ele estava com Moisés na tenda da congregação, e quando Moisés saía, Josué permanecia. Era um homem que via Deus interagindo com Moisés, e o Espírito de Deus estava sobre Josué. E o texto, então, mostra, no versículo 20, põe sobre ele da tua autoridade. Você vai pegar da tua autoridade, vai colocar sobre ele, para que a congregação veja e lhe obedeça. Você vai apresentá-lo ao sacerdote, o sacerdote haverá de entender isso, haverá de consultar a Deus por ele, e Moisés faz tudo como o Senhor lhe havia ordenado, toma Josué, o apresenta ao sacerdote, impõe as mãos sobre ele, como que transferindo a autoridade, e ali ele é estabelecido, o sucessor de Moisés. Agora, nós vamos para Deuteronômio, capítulo 31, Deuteronômio 31, eu faço aqui rapidamente a leitura de alguns versículos, primeiramente o versículo 3, Deuteronômio 31, versículo 3, as últimas disposições, Moisés falando. Se a gente chegar no versículo 2, né, antes do 3, sou hoje da idade de 120 anos, já não posso sair e entrar. Vocês lembram da oração de Moisés? Um homem que possa sair e entrar, né? Que esteja diante.
E ele diz, olha, já não posso sair e entrar, não por causa da idade, mas por causa do impedimento do Senhor. E o Senhor me disse, não passarás o Jordão, o Senhor teu Deus passará diante de ti, versículo 3, ele destruirá estas nações de diante de ti, e tu as possuirás. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Moisés reforça. Josué foi designado, e ele vai passar adiante de ti, adiante do povo, como o Senhor tem dito. Deus falou, o Senhor falou, e Josué vai fazer como o Senhor tem dito. Olha a partir do versículo 6. Isso aqui vai ser muito repetido no capítulo de abertura do livro de Josué, mas especificamente para Josué. Aqui o texto diz, sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Aqui Deus fala para o povo, depois Deus vai falar especificamente para Josué, mas Deus fala para o povo, olha, vocês devem ser fortes, corajosos, vocês não devem temer, não devem olhar para que os olhos veem, para aquilo que é simplesmente material, para aquilo que é simplesmente humano. Vocês não devem se assustar com os obstáculos, se assustar com as oposições, se assustar com os adversários, com os inimigos, com os exércitos que virão contra vocês. Vocês não devem temer, vocês não devem se atemorizar. Eu estou com vocês. Não vos deixarei, nem vos desampararei. E o texto prossegue, versículo 7, chamou Moisés a Josué e lhe disse na presença de todo Israel, agora particularizado aqui, agora especificamente para ele, sê forte e corajoso, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. Josué, você não vai estar fazendo nada novo. Nada novo. É uma promessa antiga que eu estou cumprindo. É uma promessa antiga. O Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, e tu os farás herdá-la. O Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará. O que foi dito para o povo em geral, agora Moisés diz para Josué, nem te desamparará, não temas, nem te atemorizes. Não temas, nem te atemorizes. Então, irmãos, agora chegamos ao livro de Josué. Vamos lá para o capítulo 1. Essas palavras que eu li aqui em Deuteronômio, no capítulo 31, foram palavras de Moisés, últimas declarações de Moisés. Passou Moisés a falar essas palavras a todo Israel. Agora, em Josué capítulo 1, são palavras que Deus fala sem mediador. Em Deuteronômio 31, Deus falou através de um mediador, falou através de Moisés. Agora, em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué. Capítulo 1, versículos 1 e 2. Vejam como o texto da palavra de Deus diz em Josué. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Deus fala para Josué, uma revelação divina, quando Deus se dirige a ele e fala, olha, Moisés já está morto,
Agora é momento de você se dispor e fazer aquilo que se espera seja feito por você. Lá no capítulo 31 de Deuteronômio, o texto falou que o povo deveria ter coragem e força, não é? Que Josué deveria ter coragem e força. E nós vemos a mesma palavra, então, sendo acrescentada aqui pelo próprio Deus. Deus se dirigindo a Josué, falando de coragem. A partir do versículo de número 6. Aqui a gente observará, irmãos, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9, a repetição, Deus dizendo: ser forte, corajoso, ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Eu quero ressaltar aqui, coragem para quê? É uma pergunta. Coragem para quê? Ser forte e corajoso. Vamos para o versículo de número 6. Vamos ler juntos? Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Ser forte e corajoso. Você será o instrumento que eu usarei para o cumprimento da minha promessa, para o cumprimento da minha palavra. Ser forte e corajoso. Você tem uma missão a ser cumprida. Ser forte e corajoso para cumprir as minhas palavras. Quando a gente vê no versículo de número 7, vejam só no versículo de número 7, vamos ler juntos também. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Força e coragem aqui no versículo 7, agora, para fazer o quê, gente? Para ser obediente, né? Para fazer segundo a lei que foi ordenada, a lei que foi dada. Seja forte e corajoso, Josué, para me obedecer. Seja forte e corajoso, no versículo 6, para cumprir sua missão, que tem a ver com a minha promessa. Seja forte e corajoso para ser obediente. Irmãos, o mundo valoriza tanto coragem. Nós estamos aí, né, no momento de Olimpíadas, e o mundo valoriza as conquistas, né? Quando os homens chegam a extremos da sua capacidade física, pensando aí nas Olimpíadas, chegam ao limite e conseguem feitos assim que para as pessoas comuns como nós nem passa pela mente conseguir, né? Pessoas que treinam uma vida inteira, que lutam, e de repente ali no pódio, recebendo a medalha de ouro especialmente, né? São tidas como heróis. Inspiram outros por causa da sua conquista, aquilo que alcançaram, através da sua força, da sua coragem, da sua luta.
dos filmes que mais vendem, né, que mais dão bilheteria aí na história do cinema, boa parte, né, dos filmes tem a ver com filme de heróis. Os grandes heróis sempre vendem muito, sempre dão muita bilheteria. O homem valoriza a grandeza. E não é ruim, eu não estou dizendo que isso seja ruim, mas sempre se olha para heróis. E aqui a gente vê no versículo de número 7 um heroísmo que não é tão valorizado assim e que às vezes é até criticado, mas é um heroísmo aos olhos de Deus. Você quer ser herói? Quer ser grande em algo aos olhos de Deus? Veja o versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Eu vou olhar para você, meu filho, e verei que você é forte de verdade, é corajoso, não só corajoso, muito corajoso, quando eu perceber que você, em meio a uma sociedade hostil, a uma sociedade que, na maioria das vezes, pensa de forma contrária, você vai lutar para fazer aquilo que eu deixei na minha palavra. É um herói aos olhos de Deus. Medalha de ouro. Alguém que se esforça, que é muito corajoso para cumprir a lei de Deus, não desviando nem para a direita, nem para a esquerda, não saindo das regras do jogo, combatendo segundo as regras. E Deus ainda diz, olha, se você fizer assim, eu vou te abençoar. Você vai ser bem-sucedido por onde quer que andares. A minha bênção vai estar com você. Mas tenha coragem para obedecer. Tenha coragem. Irmãos, e eu diria que nos nossos dias tem faltado expressivamente essa coragem. A coragem para obedecer, a coragem para poder, diante de Deus, assumir posições que são as posições de Deus para os seus servos, nesse mundo que se afasta dia após dia de Deus. Pastor, o senhor falando agora, eu estou tentando lembrar lá no início, o senhor começou aqui, o senhor citou, Servos de Deus, e precisa de coragem para isso, não precisa? Ser forte e muito corajoso, precisa de coragem. E o apóstolo Paulo, nesse mesmo texto, ele fala, assim também corro eu, não sem meta, assim também luto, não como desferindo golpes ao ar, né? Mas subjugo o meu próprio corpo, esmurro o meu próprio corpo, reduzo a escravidão. Está vendo que a luta é contra nós mesmos? A luta do servo para ser obediente é contra ele próprio, é contra a sua própria natureza, os seus próprios sentimentos, seus próprios desejos, quando contrários à palavra de Deus. Não quer dizer que sempre serão contrários, mas quando forem contrários, a gente precisa esmurrar o próprio corpo, reduzi-lo à escravidão, para que a gente consiga alcançar. Então, coragem para obedecer. E por fim, no versículo 9, aí do capítulo 1 de Josué, mais uma vez, 3 vezes aqui Deus falando, versículo 6, versículo 7, versículo 9. Não te mandei eu ser forte? Josué, foi eu que te mandei.
Foi eu que te mandei, Josué. Sou eu que estou à frente. Sou eu que estou nesse negócio. Então seja forte, seja corajoso, não temas, nem te espantes. E são palavras que vão sendo repetidas, enfatizando, o assunto, enfatizando o tema, enfatizando a gravidade do momento. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor, não te mandei eu, sou eu. E aqui então ele frisa mais uma vez, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, Josué, sendo desta forma, estando dentro deste contexto de obediência, dentro deste contexto de submissão, você pode ter certeza que eu estarei com você, por onde você andar, por onde você for. Então, seja corajoso, seja forte, e vá adiante, e faz o que se espera. Existe uma missão. Para a missão precisa de obediência. E para tudo isso eu garanto, eu empenho a minha companhia, a minha capacitação. A missão que será obedecida por meio de que será cumprida por meio de obediência, mediante companhia e capacitação. Olha que interessante. Aí a gente lembra aqui lá de Mateus 28, 18 a 20, quando o Senhor Jesus Cristo, aproximando-se dos seus discípulos, disse-lhes: toda autoridade me foi dada tanto no céu como na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aqui a gente vê missão, obediência e capacitação. A missão é dada, precisa de obediência, a gente tem que obedecer. E a capacitação é prometida. Então, a gente percebe isso aqui no capítulo 1 de Josué. Eu gostaria, irmãos, que nós lêssemos também o versículo de número 8. Eu acho que esse versículo 8 vai acrescentar algo bastante interessante. Bastante interessante. Olha o versículo 8, vamos ler juntos também? Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que eu quero ressaltar aqui? Falar e meditar na lei do Senhor são práticas que auxiliam no ato de fazer. Ou melhor dizendo, falar e meditar na lei do Senhor são práticas essenciais para o ato de fazer. O servo de Deus é o servo do Deus que se revela numa palavra. E a meditação e o compartilhar desta palavra vai nos ajudando, dia após dia, no ato de fazer o que Deus espera de nós. Aqui a gente vê, então, o chamado à coragem. Coragem para obedecer, cumprindo uma missão, com base na promessa da capacitação. Certo, irmãos? Então Deus fala isso para Josué. Josué precisava ouvir isso. Imagine só, aquele ancião diante de um povo, um rio na época da cheia, transbordando por todas as suas ribanceiras. É assim que o texto vai colocar. Era essa época. Imagine Josué olhando para aquele povo na casa dos milhões. Era um povo numeroso, mulheres, crianças, gado. E Josué olhando para aquilo, gente, como é que eu vou atravessar esse rio com esse povo? Nenhum transatlântico por ali, né? Nenhuma balsa, nada disso.
Vocês já viram algum rio em momento de cheia? Alguém teve já essa oportunidade de ver um rio caudaloso, largo, em momento de cheia? É assustador, não é? Dá para pular e dar uma nadada lá? É só quem é muito corajoso, né? O rio em época de cheia, aquela correnteza, até assovia, não é, gente? A gente ouve o barulho da água descendo. E Josué, diante daquele rio ali, daquela cheio, e Deus fala isso para ele: Josué, é você que vai fazer, agora só falta atravessar o rio, né? Agora só falta atravessar o rio. Bom, eu acho que as duas tiveram juízo, né? Você jogou o cachorro no rio? Ele sabia nadar, né? Só o cachorro que não atravessou. Foi embora com a correnteza abaixo. Uhum. É. Gente, mas, pois é, vamos lá, né? Então, aí no capítulo 2, aqui eu vou passar rapidamente, irmãos, para a gente... Não, mas foi bom para a gente ir um pouquinho e ilustrar aqui o ensino, né? É. Pois é. No capítulo 2, espias são mandados a Jericó, aí tem a figura de Raabe, que é uma mulher que depois vai entrar na genealogia do Senhor Jesus Cristo, né? Então, é algo assim tremendo aqui o que acontece, só que eu não vou ressaltar o capítulo 2, porque ele será visto no próximo estudo. Só quero ressaltar o seguinte, né? 2 espias foram enviados. Certamente esses 2 que foram enviados eram bem treinados, sabiam nadar bem, porque eles atravessaram o Jordão, né? Eles foram lá, chegaram em Jericó, e eles observaram, e quando eles chegaram lá, eles ouviram algo interessante. Ouviram que o povo estava já com o espírito de vencido. O povo já sabia o que estava acontecendo. E o coração do povo estava desmaiado, porque já tinha ouvido o que é que Deus ia fazer. Olha só que interessante, irmãos. Olha só que interessante. Deus é quem dá coragem e Deus é quem infunde medo também.
Em Deuteronômio, Levítico, o texto fala assim, ó, quando vocês forem obedientes, vocês vão ter coragem, vocês vão ser abençoados, mas quando vocês forem desobedientes, o ruído de uma folha seca arrastada pelo vento vai fazer vocês terem medo. Tem um outro texto em Provérbios que diz, fogem os ímpios sem que ninguém os persiga. Aquele medo, né? Deve alguma coisa, já está com medo, mas o justo é intrépido como o leão. Eles chegaram lá, o povo já estava com medo, já estava assim como que entendendo que a sentença já havia sido decretada. É aquela mesma ideia de quando o Rabsaqué, Salmanéser, eles vão afrontar o exército do Deus vivo e Ezequias ora. O texto fala assim, fica tranquilo, Ezequias, fica tranquilo, o profeta de Deus fala, eu vou colocar nele tal espírito que ele vai ficar apavorado. E da noite para o dia, Deus faz uma praga vir sobre o povo, 185 morrem. O homem fica desesperado e foge, vai embora. E chegando lá é morto pelos próprios filhos. Colocarei nele tal espírito e ele fugirá. Irmãos, em outro texto, né, quando Gideão foi chamado por Deus para lutar contra os midianitas, ele estava temeroso. Aí Deus falou assim, olha, se vocês quiserem mais uma prova, manda a gente lá para a tenda, para o acampamento dos midianitas à noite. E foram lá espiões, então, ver o que estava acontecendo. E Deus deu um sonho para alguns midianitas, e eles sonharam que Gideão estava derrotando os midianitas. Aí os espias voltaram e falaram, vamos avançar, né? Vamos avançar. Deus trabalha com a questão aí do espírito, o psicológico, e quando acontece aqui no capítulo 2, Deus fortalece, porque o texto vai dizer que o coração do povo estava desmaiado. Alguém lê, por favor, capítulo 2, versículo 9. E lhes disse, bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Leia também, Léo, por favor, o 24. E disseram a Josué, certamente o Senhor nos deu toda esta terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Veja só, então aqui o texto vai mostrar que o pavor estava sobre aquele povo. Deus infundiu pavor sobre aquele povo, porque era a promessa de Deus que se cumpriria. E Deus, então, fez com que aquele povo sentisse essas emoções. A gente chega, irmãos, no capítulo de número 3, e o texto vai falar sobre a travessia do Jordão. Capítulo de número 3, a arca de Deus iria à frente, as orientações são passadas, o versículo 13 diz assim, quando virdes a arca da aliança do Senhor, vosso Deus, e que os levitas, sacerdotes, a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Eles deveriam seguir a arca, guardando ali uma distância de cerca de 900 metros, 2.000 côvados, haja essa distância, então eles deveriam guardar essa distância, não se achegarem à arca, e eles deveriam seguir os sacerdotes com a arca, para que eles conhecessem o caminho pelo qual havia de ir, porque nunca haviam passado antes por aquele caminho. Então eles deveriam confiar na palavra de Deus, seguir a direção de Deus dada pela arca. E um terceiro ponto, versículo de número 5. Vamos ler juntos o versículo 5? Disse Josué ao povo, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O povo deveria se santificar. Olha, Deus vai agir. Então, se preparem. E qual que é a preparação?
seria santificação. Tem alguma coisa que precisa consertar? Tem alguma coisa que precisa deixar? Tem alguma coisa que precisa ser resolvida? Santificai-vos, preparai-vos, ritualmente também, preparai-vos, porque Deus vai agir, Deus vai estar no meio de vocês de uma forma muito especial. Confiem na palavra, sigam a direção dada por Deus através dos sacerdotes com a arca e se santifiquem. Lá na frente, quando o povo de Deus é derrotado numa batalha, por causa de Acã, o texto vai dizer o seguinte: há coisas condenadas no vosso meio, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não tirardes do vosso meio a coisa condenada, santificai-vos. A necessidade, irmãos, de santificação para que Deus haja no nosso meio, para que Deus trabalhe na nossa vida, para que a manifestação dele seja plena em nós. Confiar na palavra, seguir a direção e se santificar. E eu gostaria de caminhar com os irmãos para o versículo 10, aí do capítulo 3. Nós estamos chegando ao final. No versículo 10 do capítulo 3, o texto diz assim: disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra, presta atenção nisso aqui, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra, é o Deus daqui também, é o Deus que tem domínio também sobre essas 7 nações, é o Deus que age aqui também, como agiu no Egito, é o Deus de toda a terra. Quando a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós, eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, aqui ele frisa, quem é esse Senhor? O Senhor de toda a terra. Não tem alguém que esteja fora do domínio dele. Não tem um povo, não tem uma pessoa, não tem um poder, não tem nada nem ninguém que esteja fora do domínio dele. Ele, segundo o seu poder, opera com o exército dos céus e com os homens na terra. Não há ninguém que possa lhe perguntar o que fazes ou lhe impedir a mão de agir. O Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Não é o Deus apenas do Mar Vermelho, é o Deus do Jordão também. Não é apenas o Deus do oceano, é o Deus do rio. Não é apenas o Deus de lá, é o Deus de cá. É o Deus de toda a terra. As águas serão cortadas e se amontoarão. Gente, o que é amontoar? Amontoar é tomar a forma de monte, não é? Vocês já viram em casa, quando às vezes falta água e as roupas vão amontoando? Aí vai dando aquela montanha, né? Então, amontoar, tomar a forma de monte, as águas se amontoarão. Então, dá ideia, gente, assim, eu não sei exatamente como que foi. O texto fala aqui que as águas se amontoarão. Ora, a correnteza, então, continuou. Será que aquele negócio começou a subir, a ficar alto, assim, tomar forma de monte? E aquele povo, então, pensando, né, assim, Deus falou que isso ia acontecer, mas como que vai ser? E quando eles observaram, a gente parou de correr. Só que a água continuou chegando, e está crescendo. Eu não sei, eu sei que é o Deus de toda a terra que falou. É o Deus de toda a terra.
o rio que transbordava em todas as suas ribanceiras. Mas o Senhor não é Senhor apenas dos montes, é Senhor dos vales também, é o Senhor de toda a terra. O texto, irmãos, que eu já citei, que eu já falei aqui algumas vezes, né? Eu quero ler aqui rapidamente os versículos 14 e 15. Diz assim: tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, eles foram andando, foram continuando, e o negócio estava do jeito que estava, né? Precisou molhar o pé. O que isso significa? Precisou ter fé, não precisou, gente? Precisou confiar. Não abriu antes, não. Eles foram andando. Aí molhou o pé na beiradinha. E quando os pés se molharam na borda das águas, aí vem aqui então a informação, né? Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras. Então a água tinha transbordado. Eles não estavam lá no leito fundo, não. A água transbordou, estava no raso ainda, mas eles tiveram que ir. Porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Irmãos, veja que acontecimento maravilhoso e que lições importantes nós tiramos para a nossa vida aqui dentro deste acontecimento. A confiança na palavra, a direção dada pela palavra, a santificação para cumprir o que diz a palavra. Confiança, direção, santificação, porque quem fala é o Senhor de toda a terra. E a gente chega, então, irmãos, ao capítulo 4, finalizando. Não era para se esquecer disso. Não era para se esquecer. Foi um acontecimento portentoso, uma obra tremenda. Tudo aconteceu assim. E a água parou, e o povo começou a passar. Crianças, senhoras, animais. E o povo foi passando. Os sacerdotes lá dentro. Os sacerdotes foram os que botaram o pé para abrir e ficaram até o final. Depois todo mundo passou, eles passaram também. Foi quando as águas voltaram. Eles beberam o primeiro e o último gole da garrafa. Eles estavam ali vendo tudo acontecer e sendo instrumentos de coragem para que o povo pudesse acompanhá-los. Aí a gente vê, então, no capítulo 4, que isso deveria ser guardado como memorial para as gerações futuras. Vejam o versículo de número 6. Versículo de número 6. O povo, 12 homens, cada um representando uma tribo, deveria tirar uma pedra lá do leito do rio, ir lá, pegar uma pedra, tirar e fazer um monte, uma sobre outra. E aquelas 12 pedras amontoadas ali serviriam de memorial, algo visível. Para quê? Versículo 6. Para que isto seja por sinal entre vós. E quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Memorial para
o povo ali, para que seja por sinal entre vós. Quando a fé fraquejar, quando vocês ficarem pensando, será que vai dar? Será que Deus vai agir? Será que Deus vai fazer? Voltem e olhem para aquelas pedras. E se lembrem que o Deus de vocês é o Deus de toda a terra. E se lembrem o que Ele já fez. Tragam à memória o que pode lhes dar esperança. Sinal entre vós. Quando a fé passar por crise, olhe para aquelas pedras e vejam o que Deus fez quando vocês vieram do Egito e estiveram diante da margem do Jordão. E quando vocês obedeceram, confiaram, seguiram a direção, se santificaram, as águas pararam e vocês passaram a pé enxuto. Se lembrem do que Deus fez por vocês. E outra coisa, os filhos que vão nascer não passaram por isso, mas falem para eles o que significa isso, para que eles aprendam a temer o Deus que se revelou a vocês e que prometeu ser o Deus deles também. Quando os filhos de vocês lhes perguntarem que pedras são essas, o que significa isso, vocês vão responder, vocês vão dizer a eles. E por que filhos, irmãos? Por que a preocupação com os filhos? Duas coisas. Deus promete ser o nosso Deus na nossa descendência, correto? Ele não falou isso lá com Abraão, quando cortou a aliança? Outro ponto, o plano era maior. O plano era maior. Estava em andamento. Os filhos participariam do plano. Davi ainda viria. Tanta coisa ainda aconteceria. Ainda chegaríamos na nova aliança. José, Maria, Jesus nasceria. Tantos séculos e séculos e séculos ainda se passariam. Os filhos precisavam saber. O plano é maior. Precedia Josué. Estava acontecendo muito antes de Josué. E iria além de Josué. É o plano de redenção. O tema central da palavra de Deus. E Deus estava levando adiante. O povo dessa nova geração, que nova geração? Aquelas crianças que saíram do Egito e os que nasceram no deserto. O povo da nova geração. A antiga geração havia toda morrido, com exceção de Josué e Calebe. O povo dessa nova geração viu o que a antiga geração havia visto quanto ao Mar Vermelho. Então, a nova geração também viu o poder de Deus. Vejam, para a gente finalizar, os versículos 21 a 23. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez o que, irmãos? Fez ao Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passamos. Então, o povo viu o que a antiga geração, e Josué havia visto, Josué viu agora, outra vez, o poder do Deus de toda a terra. O povo viu, a nova geração, aquilo que a antiga havia visto. E veja o versículo 24, que tremendo. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Através do povo de Deus, os povos da terra devem ver que a mão do Senhor é forte. Através da igreja, os povos da terra devem ver que a mão do Senhor é forte. Através da ação de Deus no nosso meio, os povos da terra devem ver que a mão
do Senhor é forte. Esse é um ponto, mas o versículo 24 traz outra lição. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Sim, e o texto prossegue, a fim de que temais ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. Os povos da terra verão que a mão do Senhor é forte. Muitos não vão temer ao Senhor. Na verdade, a maioria não vai temer. Mas o texto diz, olha, e esses sinais também, isso que aconteceu, esse memorial, essa realidade é simbolizada nesse memorial. Isso é para que vocês temam ao Senhor, vosso Deus, todos os dias. E o que Deus faz na nossa vida serve para que nós o temamos. Serve para que nós entendamos que Ele é nosso Deus. E que no momento da prova, no momento da dificuldade, no momento da luta, nós prossigamos temendo ao Senhor. Nós prossigamos seguindo a direção, obedecendo, santificando, confiando e vendo que Ele continua agindo. E os Jordões ainda continuarão sendo abertos para a glória dEle na nossa vida. Preparação para o recebimento da herança, primeiros passos. Aqui está começando. Nenhuma guerra ainda foi travada. A herança ainda não foi dada, mas já foi dada. Como assim? Ela ainda não foi dada, mas já foi dada. Ela precisa ser conquistada pela guerra, só que a vitória já é garantida. Deus já prometeu, e Deus cumpre aquilo que promete. Amém, amém, Marcos, muito bom. É um memorial importante, que a gente deve valorizar profundamente, né? Profundamente. Verdade, verdade. É interessante, né, pegando a sua palavra, no culto da ceia, os nossos filhos ficam também na igreja, né? E nós, hora ou outra, lembramos a igreja, olha, para explicar para os filhos o significado disso. O que isso significa, né? A orientação do próprio Deus. O que é que está por trás disso, né? Olha, isso aqui significa, e a gente, então, ir pregando o Evangelho para os nossos filhos. O plano estava em andamento, precedia Josué e iria muito além de Josué. E o último versículo que eu quero ler com vocês está em Hebreus, capítulo 4, versículo 8. Hebreus, capítulo 4, o versículo de número 8. Vamos ler juntos, irmãos? Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. O que Josué estava fazendo estava dentro do plano, mas era parte apenas do plano e não a principal. Deus foi fiel à sua promessa de que o povo entraria na terra prometida, os encorajou a seguir em frente, o chamado à coragem, como vimos no capítulo 1, como vimos no final de Deuteronômio 31. Deus estaria sempre presente na vida deles, a promessa da companhia,
da capacitação que viria com a companhia. Mas, irmãos, o que vai além disso é que, como este povo, a Igreja do Senhor Jesus de todos os tempos, lugares, está em peregrinação rumo à terra prometida, rumo à pátria celestial. E estas lições que foram destacadas aqui nesta manhã precisam estar presentes na nossa vida. A obediência, a confiança, a coragem, a força, a determinação. As lutas virão, Jordões precisarão se abrir diante de nós, batalhas precisarão ser travadas, a maioria delas contra nós mesmos, porque somos pecadores, mas a gente pode ter certeza que aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até os dias de Cristo Jesus. E nós vamos, pela promessa que se cumprirá, assim como a promessa se cumpriu em Josué, nós vamos entrar na terra prometida, na Canaã celestial. Vamos, irmãos, falar com Deus em oração. Ser forte e corajoso, meu irmão, minha irmã, seja forte, seja corajoso. É o chamado à coragem. Deus mesmo, o Senhor de toda a terra, Ele trabalha de forma soberana para abençoar o seu povo. Quando necessário, Ele faz o coração dos inimigos desmaiar diante de nós, para que a gente prossiga e cumpra o que Ele tem para nós e conquiste o que Ele tem. Os Jordões se abrem, os memoriais são erigidos, porque não é toda hora que tem milagre, mas a gente deve olhar para o que Deus já fez e louvar o Senhor e confiar que Ele continua conosco e continuará até o fim. Deus, obrigado por ser o Deus de toda a terra, o Senhor, o soberano de toda a terra. Mas muito obrigado por nos ter dentro da abrangência ilimitada do seu domínio, nos ter como propriedade peculiar dentre todos os povos, como igreja do Senhor, igreja que foi comprada pelo sangue de Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos ver nesta manhã, prosseguindo a história bíblica, que o Senhor é o Deus que cumpre suas palavras, cumpre seus juramentos. E o que o Senhor falou a respeito de nós, o Senhor também cumprirá. Senhor, e que da nossa parte venhamos a ser fortes e corajosos, que venhamos, ó Deus, obedecer, meditar na sua palavra, aprendê-la e cumpri-la, que venhamos confiar, no sentido de que aquilo, ó Deus, que vai além da nossa capacidade, o Senhor completará. Ó Deus, que possamos com alegria avançar, sabendo que é o Senhor que vai adiante e cuida sempre de nós. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Leva-nos em paz e permitindo o Senhor que estejamos à noite na sua casa para cultuá-lo, participar da mesa do Senhor, algo tão importante, memorial, que nos mostra aquilo que o Senhor já fez por nós. Entregou o seu Filho
para que pudéssemos ter a vida eterna e nos garantir, assim, a entrada na Canaã celestial. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.